Meus amigos do Vale do Ribeiro, estou recebendo com muito prazer o Dr. André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional bate-papo no Espaço da Saúde. Bom, doutor André, vamos começar com essa história para esclarecer a população. Acabou a pandemia? Se fosse assim tão simples, acabou ou não? Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez, o prazer é todo meu de poder participar aqui desse programa. E o presidente Joe Biden, presidente americano, disse que a pandemia acabou. Só que estão questionando se ele seria a melhor autoridade ou a maior autoridade para falar isso. E a Organização Mundial de Saúde diz que o fim está próximo, mas ainda não acabou não, para a OMS não. E até a cidade de Nova York abandonou os protocolos de Covid. A cidade de Nova York foi uma das que mais sofreu com a pandemia. E tudo isso surgiu de uma entrevista do Joe Biden, né, o presidente, ao repórter Scott Pelley, no domingo, no programa 60 Minutos. E quando ele afirmou isso, já gerou um reboliço, né? Só que nos Estados Unidos, a pandemia ainda está meio longe de terminar, porque os números lá ainda são um pouco elevados. São 71 mil novos casos e 400 mortes por dia. É um número bem razoável para dizer que está terminando, né? E 500 mil casos e quase 2 mil mortes por dia em todo o mundo. Então são números ainda bem elevados. Mas, e o vírus, né? Ainda está mantendo, né, 400 pessoas por dia, matando 400 pessoas por dia nos Estados Unidos. Então não dá para dizer que a pandemia acabou. E já há algum tempo atrás já fora dito, né, que o vírus vai continuar aí. Então, embora o surto diminua, mas o vírus não vai mais nos abandonar. E o que eles criticaram é que a cidade de Nova York lançou um slogan aqui, que a tradução é um pouco assim duvidosa, sobre o Covid, que é "You do you", tipo, faça você mesmo, tipo, você que sabe, "You do you", você que faz. Mas até no Brasil, eu fazia um comentário, né, que o Conselho Regional de Medicina proíbe os médicos de atribuir o insucesso do tratamento a outros fatores. Então, por exemplo, a culpa foi de fulano, a culpa foi que choveu, a culpa foi de outra coisa. Então, e o que eles estão questionando é que lá nos Estados Unidos, tipo, faça você que sabe. Você não pode atribuir à população a responsabilidade de decidir como lidar com o vírus, né? Então é complicado esse assunto. Há uma outra questão, né, doutor André? Tem gente que comenta que daqui para frente, todo ano o pessoal tem que ser vacinado, porque o vírus continua aí, né? Sim, esse é um dos questionamentos aqui de estar sempre renovando a vacinação. Bom, mesmo o Covid leve, tem aí uma ligação com comprometimento vascular? Sim, uma das questões, né, que se indicava aquele anticoagulante mais novo, que é a Rivaroxabana, depois virou quase um receituário padrão para tratar a Covid, todo mundo passando remédio anticoagulante, justamente pela questão vascular do Covid, o risco de trombose e embolia. E aí um estudo que foi publicado agora, dia 12 de setembro, e sobre a reatividade cerebral em relação às pessoas que tiveram e as que não tiveram Covid. A crítica para esse estudo é que foi um estudo pequeno, uma pouca amostragem, com apenas 25 participantes. Só que, quando eu li aqui sobre o estudo, para entrar em mais detalhes, né, eles submeteram as pessoas à ressonância magnética, quer dizer, um altamente preciso, para ver, e fizeram um remédio para vasodilatar as artérias cerebrais e viram que assim, as pessoas que tiveram Covid têm menor reatividade cerebral do que as que não tiveram. E as que tiveram um grau de sequela neurológica têm uma hiperreatividade menor ainda. Então, realmente, esse estudo aqui foi um estudo bem profundo,
porque com medicamentos e com ressonância magnética, só que teve um número de participantes pequeno, o que gerou crítica. Mas o líder, né, o autor Andrew Cullen, que é da Universidade do Colorado, em Aurora, foi que publicou o assunto. E os colegas, né, os pares os neurologistas, comentaram que realmente isso vai criar um novo capítulo na neurologia, né, mundial. Quer dizer, a reação realmente do Covid nos vasos cerebrais. E que isso pode explicar os sintomas, por exemplo, como dor de cabeça crônica, perda de memória, uma demência precoce ou até a maior chance de derrame. Então, isso explicaria muita coisa. Bom, outro assunto interessante que o doutor André vai abordar, há um comentário aí, estudo científico, que a vacina antigripal tem uma proteção muito além da gripe. É curioso também. Confesso que depois que eu li esse artigo já fiquei com vontade de tomar uma vacina da gripe. Eu tomo todo ano. Nós já tínhamos comentado aqui que a vacina da gripe realmente ela diminui a incidência de infarto. Por quê? Ela diminui a inflamação e o infarto agudo ele tem um pouco a ver com a inflamação, com os fatores inflamatórios. E aí, só que ninguém tinha pesquisado ainda diretamente o AVC, né, o derrame. E eles viram que realmente a vacina da gripe diminuía o risco de AVC. Já sabiam que diminuía os fatores inflamatórios, só que eles fizeram um estudo bem grande comparando 14.300 pacientes que tiveram AVC. Para cada um dos pacientes com AVC, eles pegaram 5 que não tiveram. Então, eles pegaram 14 mil pacientes de AVC, derrame, né? E 71 mil sem o derrame. E foram comparar realmente os que tomaram a vacina da gripe e os que não tomaram. Então, eles viram que o risco, né, associado à vacina da gripe foi observado nos 2 tipos de AVC, que são 2 tipos de AVC isquêmico, com trombose, né, e com embolia, aquele que já vem êmbolos do corpo. Então, nos 2 casos de AVC, realmente houve uma diminuição significativa. E vale destacar, né, uma análise separada da vacinação pneumocócica não mostrou redução semelhante ao risco de AVC. Então, quer dizer, foram falar assim, mas será que isso não é um viés? Será que não é só o efeito psicológico de ter tomado a vacina? Eles falaram, não, porque compararam também a vacina pneumocócica e não tem esse efeito. Então, quer dizer, realmente a vacina da gripe, além de diminuir os casos de infarto, o paciente que interna por infarto diminui a chance de reinfarto, agora já é sabido que diminui o AVC também. Então, o negócio é tomar a vacina antigripe. Confesso que eu fiquei com vontade. Realmente muito interessante. Bom, e agora essa história numa doença aí, meningocócica, já descobriram casos em São Paulo. Sim, na realidade a matéria foi publicada agora, né, 14 de setembro, mas os casos já foram citados, um em novembro de 2021 e o outro foi em janeiro desse ano, 2022, que foram 2 casos, né, do Neisseria meningitidis, subgrupo 10, que é chamado MEN10, que são casos que não existe assim vacina, né, profilaxia. E mesmo na questão, quando tratados adequadamente, a mortalidade é alta, em torno de 25%. Então realmente surgiu bastante preocupação, mas essa matéria, né, demorou a ser publicada porque agora, vamos ver aqui, nesse mês, né, passado, o CDC, que é o Grupo de Controle de Doenças nos Estados Unidos, foi que no seu livro publicado de tanto em tanto tempo, citou esses 2 casos aqui no Brasil. Então é por isso que foi publicada agora a matéria. E o pediatra Dr. Marco Aurélio Safadi, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, comentou que assim, a meningite ela é peculiar porque, a despeito das outras doenças, né, além dela ser rara, ela gera muito pânico e
preocupa demais, né? Porque a mortalidade é bem alta. E o problema da meningite é que ela pega pessoas saudáveis. Então a pessoa está bem, por algum acaso teve contato com a bactéria e desenvolve a doença, e a forma realmente é grave. E quanto mais cedo se faz o diagnóstico e inicia o tratamento, maior a chance de sobrevida. Então realmente esses dois casos suscita uma atenção, uma preocupação com relação à vacinação, né? Mas tem que ficar de olho para evitar e acompanhar se esses casos aumentariam ou não. O que eles comentam também aqui, que eu fui ver com relação a sintomas, se teria alguma coisa diferente, mas diz que não. Uma vez sendo uma crise de doença meningocócica, todas são parecidas. Então seria uma questão mesmo de analisar os subgrupos para ver qual que seria. Daí, como os senhores veem, assuntos muito interessantes, como sempre. O doutor André vai estar de volta na semana que vem para mais um bate-papo. Microfones na 99 para suas despedidas. Mais uma vez, só tenho a agradecer. Peço desculpa que às vezes a gente engasga aqui um pouco, porque os temas vêm em inglês e a tradução às vezes não bate muito bem. A gente tem que procurar assim, um jeito de explicar melhor a matéria. Mas espero que você tenha gostado e até semana que vem. Muito obrigado, doutor André. Semana que vem tem mais.